Função logarítmica para concursos do CESP. Aqui, ó, atende essa estrutura. F de x igual a log de x na base A. A nomenclatura disso tudo aí, professor. O x, nós chamamos ele de logaritmando ou variável independente. E aqui o A é a base. O f de x na função exponencial, ele vai ser o logaritmo ou também pode ser chamado dentro da função de variável dependente. O que é importante dentro da função logarítmica é a condição de existência. O que é a condição de existência? A condição de existência é a lei que rege essa estrutura. Se não obedecer à condição de existência, não há logaritmo. Tá? Então, pessoal, a condição de existência é o seguinte. O x tem que ser maior que zero. Quem é o x? É o logaritmando. Mas existe outra condição de existência, que é o a. O a, que é a base, ele tem que ser também maior do que zero. E diferente de 1. A condição de existência da função logarítmica, aqui ó, dessa estrutura, o x, que é o logaritmando, ou variável independente, ele tem que ser sempre maior do que zero. O a, que é a base, ele tem que ser maior do que zero e diferente de 1. É a condição de existência da função logarítmica. Para saber se a função logarítmica é crescente ou decrescente, nós temos aqui, ó. Ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Para ser crescente, esse a, que é a base, ele tem que ser maior do que 1. Para a função logarítmica ser decrescente, tem que estar esse a entre 0 e 1. Se for maior do que 0, vai ser crescente. Se for entre 0 e 1, vai ser decrescente. E se for 1, não atende à função da condição de existência e então não é função logarítmica. Não estrutura-se como logaritmo. Professor, apresenta o gráfico para a gente. Apresenta. Aqui, ó. Vou colocar 2 eixos para vocês. Ó. X e Y, X e Y. O gráfico da função logarítmica, ela pode ser dessa forma aqui, ou pode ser dessa forma aqui. A esse formato, ela vai ser crescente, e a esse formato vai ser decrescente. Nesse caso aqui, a base vai ser maior do que 1, vai ser dessa forma aqui. E nesse caso aqui, a base vai ser entre 0 e 1. Professor, dá um exemplo? Vejam só. F de x vai ser logaritmo de x na base 3. Essa função aqui vai gerar um gráfico dessa forma aqui. Exemplo de função decrescente, logaritmo, f de x vai ser igual a logaritmo de x na base 0,3. Se for dessa estrutura aqui, dessa forma que a base estiver entre
0 e 1, o gráfico da função logaritmo vai ser decrescente. Outra característica importante dentro da função logaritmo é essa aqui, ó. Tanto na função crescente como na função decrescente, ele vai passar por esse ponto aqui, ó. Que ponto é esse? Vai ser o ponto 1 de x e 0 de y. Independente da função logarítmica que vier, ele vai passar sempre por esse ponto aqui. Beleza? Pessoal, aqui nós damos fim, eu fiz o estudo para vocês da função afim, função logarítmica, função quadrática e função exponencial, para vocês que vão fazer o concurso relacionado em que o CESP seja a banca examinadora, tá? Pessoal, compartilhem esse vídeo, curtam aqui. Se você não é inscrito no meu canal, inscrevam-se, que aqui eu mando muito conteúdo de matemática para vocês. Eu sou o professor Jupi e esse é o canal Instagram Matemática Jupi. Valeu!